Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os íons. O que são os íons? Nós ouvimos falar que o átomo é uma partícula eletricamente neutra, mas se passar por algum processo de eletrização, que daí isso vocês aprendem na física, exemplo, atrito, contato, indução, esse átomo ele pode ganhar elétrons, ele pode perder elétrons. E ganhar e perder elétrons significa que ele vai deixar de ser uma partícula eletricamente neutra para ser uma partícula carregada, positivamente ou negativamente, ok? Perder e ganhar elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão na eletrosfera livres, estão em órbitas circulares em torno do núcleo livres. Os prótons estão dentro do núcleo, presos. Então, nesse processo de eletrização que o átomo pode sofrer, ele vai ter uma tendência de ganhar e perder elétrons, porque os elétrons estão livres. Vou tratar de alguns exemplos aqui para vocês perceberem de que forma que a gente tem um íon e como que eu vou chamar esse íon. Assim, no desenho bem grotesco aqui, eu vou colocar um núcleo que tenha 3 partículas positivas e uma eletrosfera que tenha 3 partículas negativas. Se eu perguntar para vocês qual é o número de prótons, vocês vão dizer para mim que o número de prótons é 3. Por quê? Porque eu tenho 3 partículas positivas no núcleo. Se eu perguntar qual é o número de elétrons, 3 também. Por quê? Porque eu tenho 3 partículas na eletrosfera. E se eu perguntar qual é o número atômico, é 3 também. Por quê? Lembram? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Então, se o meu núcleo tem 3 prótons, o número atômico tem que ser 3. Percebam aqui que o número de prótons está igual ao número de elétrons. Sempre que o número de prótons estiver igual ao número de elétrons, nós estamos falando de um átomo neutro, porque o número de partículas positivas está igual ao número de partículas negativas. Agora observem este outro exemplo que eu vou fazer aqui. Continuar com o mesmo desenho, mas agora nós vamos ter esta situação. Quantos prótons? 1, 2, 3. 3 partículas positivas, então nós temos 3 prótons. Quantos elétrons? 1, 2, 3, 4. 4 partículas negativas, 4 elétrons. Número atômico. Número atômico vai ser igual a 3. Por quê? Porque o número atômico é sempre igual ao número de prótons que está lá no núcleo do átomo. Número de prótons diferente do número de elétrons. Sempre que o número de prótons for diferente do número de elétrons, nós vamos estar falando de um íon. Nesse caso aqui, o meu íon é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele tem mais partículas negativas do que partículas positivas. Ele está com 4 elétrons e 3 nêutrons. Portanto, ele é um íon carregado negativamente. Lá naqueles processos de eletrização que você aprendeu na física, ele ficou carregado negativamente. Quando o íon é carregado negativamente, significa que ele ganhou elétrons. Olha aqui, quando ele era neutro, 3, passou para 4 elétrons. Então, ele ganhou 1 elétron, ele ficou carregado negativamente. Esse íon é chamado de ânion. Então, o ânion é quando o número de prótons ficar menor que o número de elétrons. Agora, observem este outro exemplo aqui. Quantos prótons vocês têm aqui? 1, 2, 3. Quantos elétrons nós temos aqui? 1, 2. E qual é o número atômico? O número atômico será 3. Por quê? Porque o número atômico é igual ao número de prótons, sempre. Percebam que o número de elétrons e o número de prótons também não são iguais.
Quando o número de elétrons for diferente do número de prótons, nós vamos tratar de um íon. E este íon ficou carregado positivamente. Por quê? Porque ele tem mais prótons, que são partículas positivas, do que elétrons, que são partículas negativas. Então, lá no processo de eletrização, como eu falei para vocês, ele ficou eletrizado de forma positiva, carregado positivamente. Se formos comparar com o átomo neutro, porque eu estou falando do mesmo átomo, o número atômico permaneceu igual, que é o número de prótons. Então, o átomo é o mesmo, só que ele passou por alguns processos e nesse momento ele ganhou elétrons e aqui ele está perdendo elétrons, ó, comparando com o átomo neutro. Então, quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente e esse íon é chamado de cátion. Logo, nosso cátion é quando o número de prótons for maior que o número de elétrons. Aí nós vamos tratar de um cátion. Certo? Resumindo então, o íon é aquele que eu vou chamar de cátion ou eu vou chamar de ânion. Quem é o cátion? O cátion é o meu átomo que ficar carregado positivamente. E ele ficou carregado positivamente porque perdeu elétrons. E se ele perdeu elétrons, significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Então, meu íon vai ser chamado de cátion quando estiver carregado positivamente. Carregado positivamente porque perdeu elétrons. O meu íon vai ser chamado de ânion quando ele estiver carregado negativamente. Carregado negativamente. Como vimos, para ficar carregado negativamente, ele precisa ganhar elétrons. Então, ele ganhou elétrons no processo de eletrização. Nesse caso, o número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Quando vocês observarem um átomo que tem mais elétrons do que prótons, ele é chamado de ânion. Se ele tem menos elétrons que prótons, ele é chamado de cátion.